Olá! Hoje nós vamos continuar nosso estudo em análise de circuitos, passando então para a segunda lei de Kirchhoff, que também é chamada de lei das malhas. O que ela nos diz? Ela nos diz que o somatório das tensões em um laço fechado é igual a zero. Então, para isso, vamos primeiro começar com a definição de laço. Laço vai ser qualquer caminho fechado em um circuito. Então, vamos desenhar um circuito. Exemplo aqui. Então aqui, o que eu vou ter? Eu tenho um circuito, que é um circuito sério, tem apenas um laço fechado possível, que é quem? Este daqui. Então essa minha lei de Kirchhoff, ela diz que eu vou somar todas as minhas tensões nesse meu laço fechado, e a soma dessas tensões tem que ser igual a zero. Lembrando sempre que eu tenho que considerar o sinal da minha tensão. Então aqui, ó, só para não esquecer, se eu tenho a minha corrente entrando neste meu resistor, como fica o sinal da minha tensão? Positivo onde o resistor entra e negativo onde a minha corrente sai. Então aqui eu tenho a minha corrente entrando da esquerda para a direita, então eu tenho positivo onde a corrente entra e negativo onde minha corrente sai. Aqui ficou um potencial. O potencial está aplicado em cima deste meu resistor. Como ficaria então a análise desse meu circuito, considerando a primeira lei de Kirchhoff? Vou começar a contar a partir desse pontinho aqui, subindo. Então, olha, positivo VF1 foi do menos para o mais, aqui o lado positivo da minha fonte, correto? Se a minha corrente está indo nesse sentido, olha, eu tenho mais e menos, mais e menos, mais e menos, mais e menos. Então aqui eu tenho menos VR1, menos VR2. Aqui, olha, o positivo da fonte está aqui, então é menos VF2. Aqui, olha, eu fui do menos para o mais, então eu tenho mais VF3. Aqui do mais para o menos VR3 menos VR4 vai ser igual a zero. Então vamos fazer aqui então um exemplo numérico. O que eu vou querer encontrar então com essa lei de Kirchhoff? A minha corrente desse meu circuito. Vou cortar essa porra toda. Então aqui nesse meu circuito, eu tenho um circuito sério com vários elementos, e o que eu vou fazer é somar todas as tensões desses meus elementos e vou igualar a zero. Então aqui eu vou considerar que existe uma corrente I. Então lá na minha primeira lei de Kirchhoff, eu considerava que existia uma tensão no meu nó. Aqui eu considero que existe uma corrente na minha malha. Então, considerando essa corrente como I, como ficaria a soma das tensões aqui? Antes, vejam bem que a minha corrente vem no sentido horário. Então aqui eu tenho a minha corrente entrando nesse resistor, então é positivo, negativo. Aqui eu tenho positivo, negativo. Então fazendo essa soma, começando aqui deste ponto, eu tenho 5 volts positivo, porque foi do menos para o mais, menos a tensão em cima desse meu resistor VR1. Quem que é a tensão em cima do meu resistor VR1? É R vezes I, correto? Primeiro vamos deixar aqui, depois vamos fazer essa troca. Então, menos 2, que foi do mais para o menos. Aqui do mais para o menos, menos VR2. Então, aqui eu tenho VR2. Mais 3 volts. Só mais 3, né? Porque foi do menos para o mais. Então, quem que vai ser a minha tensão? A minha tensão vai ser R vezes I. Então, aqui ficaria 5 menos. O que é a minha resistência? 5 ohms vezes a minha corrente I, menos 2 volts, menos VR2, quem que vai ser? 7, que é a resistência, vezes a corrente I, que é a mesma desses dois elementos, correto? Mais 3 vai ser igual a zero. Então, aqui, somando 5 menos 2, 3, com mais 3, 6, menos 5 com menos 7, eu tenho menos 12 e vai ser igual a zero. Então, isso daqui vai nos levar que essa minha corrente I vale 0,5 amperes. Está aqui minha resposta. Essa é a corrente que circula por esta malha. Então,
Então agora vamos analisar múltiplas malhas. Então se eu tiver mais de uma equação, mais de uma malha, eu vou ter mais de uma equação. Então, desenhando este meu circuito. Então, nesse meu circuito, eu tenho mais de uma malha possível. Eu posso pegar essa malha pequenininha aqui, nessa primeira parte, e esta malha aqui. Obviamente, eu podia fazer um outro ciclo fechado passando pelo resistor de 12 volts, pelo de 4, pelo de 2 ohms, seguindo pelo de 2 ohms e voltando na parte de baixo da fonte de 12 volts, fazendo uma malha grande, pegando os elementos externos. Porém, eu só preciso do menor número de malhas possíveis. Qual é esse menor número de malhas possíveis? É a quantidade de malhas que passa por todos os meus elementos. Então, com 2 malhas, eu consigo passar em todos os elementos. Então, a quantidade que eu preciso de malhas aqui são 2. Então, aqui eu vou chamar essa corrente de I1 e essa corrente de 2. Se eu tenho essa minha corrente da esquerda para a direita, aqui eu vou ter positivo e negativo, o meu VR1. Se eu tenho essa corrente descendo, eu tenho positivo e negativo VR2. E se eu tenho essa corrente da esquerda para a direita aqui, eu tenho mais e menos aqui VR3, mais e menos VR4. É muito importante colocar o sinal da minha tensão de acordo com as correntes, porque nós vamos somar essas tensões. Então aqui, o que eu vou fazer? Vamos fazer analisando o primeiro nó, primeira malha, desculpa. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa primeira malha. Então, analisando a malha I1, o que eu vou fazer aqui agora? Somar essas tensões. Tenho 12 menos VR1 menos VR2 vai ser igual a 0. Por quê? Foi do mais para o menos. Agora eu vou fazer aquela troca. V igual a R vezes I. Então, repito aqui. 12 menos VR1. Qual a tensão desse meu resistor 1? Eu tenho 4 vezes o meu I1. Menos qual a tensão deste meu resistor 2? Aqui vem um certo detalhe. Por quê? Se a minha corrente está descendo, ela segue o mesmo sentido de I1. E segue o sentido contrário de 2. Porque, olha, I2 está aqui, ó, subindo. Enquanto I1 está aqui, ó, descendo. Então, qual que seria essa corrente aqui minha? Ela vai ser quem? I1 menos I2. Porque para manter esse sentido da minha tensão de VR2, tem que ser I1 menos I2. Então, aqui vai ser a resistência desse meu resistor, que vale 4. I1 menos I2. E isso vai ser igual a 0. Agora só resolvendo aqui, eu tenho 12 menos 4i1 menos 4i1 mais 4i2 vai ser igual a 0. Nunca se esqueçam de conferir essa multiplicação, porque olha, menos com menos aqui eu tenho mais. Então aqui agora eu tenho 12 menos 8i1 mais 4i2 vai ser igual a 0. Esta é a minha primeira equação. Então agora, para a gente analisar a segunda malha. Então, quem que vai ser essa malha 2? Olha, começando aqui de baixo. Eu vou ter, ó, do menos para o mais positivo, então, a tensão VR2. Então, eu tenho VR2 positivo, VR3 negativo, então menos VR3, menos VR4, porque eu vou do mais para o menos. Quem que é VR2? Eu já encontrei quem que é o VR2, porque ele está aqui, olha, este valor é o meu VR2. Antes eu tinha este negativo, que era por conta que foi do mais para o menos, agora o valor agora é positivo. Então aqui eu tenho 4 e 1 menos I2, que vale VR2. Menos quem? VR3, que vale 2, que multiplica a corrente I2. E o meu VR4 é 2 também, que multiplica a minha corrente I2, que vai ser igual a 0. Então aqui eu tenho 4 e 1, menos 4 e 2, menos 2 e 2, menos 2 e 2 vai ser igual a 0. 4 e 1 menos 8 e 2 vai ser igual a 0. O que nos leva aqui, I1 vai ser igual a 2
e 2. Esta aqui, então, é a minha segunda equação. Agora, aplicando 2 em 1, temos que nós vamos ter aqui 12 menos 8, que multiplica 2 e 2, mais 4 e 2 vai ser igual a 0. 12 menos 16 e 2, mais 4 e 2 vai ser igual a 0. Então, eu tenho que 12 menos 12 e 2 vai ser igual a 0. O que nos leva, I2 vai ser igual a 1 ampere. Então, o meu I2 vale 1 ampere. E se eu quiser saber o meu valor de I1, vale quanto? 2 vezes I2, que é 2 amperes. Então, daqui as duas correntes deste meu circuito. Aí, a corrente que passa pelo resistor 2 aqui, que me dá o VR2. Então, a corrente que passa neste ponto aqui vai ser I1 menos I2, que vai ser também 1 ampere. Então, a corrente que passa aqui nesse meu resistor R2 vai ser I1 menos I2, que vai ser 1 ampere. Então, aqui eu tenho 1 ampere descendo. 2 amperes aqui, e aqui eu tenho 1 ampere. Então, 2 amperes chegaram nesse nó, desceu 1 ampere e 1 ampere seguiu para a direita. Então, para finalizar, o meu caso especial, que é considerando fontes de corrente. Então, lá, caso especial. Só lembrando, fonte de corrente é uma fonte que entrega uma corrente constante. A tensão varia de acordo com o meu circuito. Então, vou desenhar um circuito exemplo aqui com uma fonte de corrente. Então, considerando esse circuito, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que considerar esta minha malha aqui e outra malha aqui, olha, duas malhas bem definidas. Porém, eu já tenho a corrente que passa por esta malha, que vale quanto? 2 amperes. Eu não preciso encontrar qual que é a corrente que passa ali, porque é 2 amperes por conta da minha fonte de corrente. Então, simplesmente tem que analisar uma malha só. Então, num circuito que eu tenho fonte de corrente, eu não tenho uma malha, que é a malha que passa por essa fonte de corrente. Então, como ficaria a corrente nesse meu resistor de 4 ohms? Olha, ela descendo aqui, seguindo minha fonte de 2 amperes, eu tenho 2 amperes descendo e I subindo. Então, a corrente aqui fica 2 menos I. Então, vamos lá aplicar a minha lei de Kirchhoff das tensões. Começando aqui desse ponto, eu tenho 4 que multiplica 2 menos I, menos porque, olha, foi do mais para o menos, colocando aqui os meus sinais, menos 2 vezes I, menos 2 vezes I, igual a 0. Então, aqui eu tenho 8 menos 4I, menos 2I menos 2I igual a 0. 8 menos 8I igual a 0. Então, esta minha corrente I vale 1 ampere. Pronto, encontrei qual que é a corrente que passa nesses meus elementos. Aí, no resistor de 4 ohms, quanto passam? Passam 2 amperes, passa 1 ampere, desculpa, descendo, porque é 2 menos 1, que é a corrente I. Então, aqui desce 1 ampere. Então, muito obrigado, até a próxima aula.